junto, Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22. Pode abrir a sua Bíblia lá, vamos começar então. Pessoal, hoje eu quero falar contigo algo muito importante aqui em Ezequiel 22 sobre como funciona uma batalha através da oração. É isso que eu vou falar com você. Como que funciona uma batalha através da oração? Pastor, como é que funciona? Eu vou te mostrar que eu e você como cristãos, nós temos um poder incrível que Deus entregou para nós. E esse poder é a oração. A oração é a maneira de nós fazermos o mundo espiritual se mover. É a maneira de nós trazermos Deus até o problema e até a pessoa. Nós temos uma arma incrível, a oração. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós oramos pouco. A gente lê muito a Bíblia. É importante? Sim. Mas eu considero mais importante você orar. Porque se você ler a Bíblia com a mente humana, você vai entender cada coisa maluca. E tem cada maluco inventando coisa por aí da Bíblia. Agora, se você orar de verdade, buscar Deus de coração, quando você for ler a Bíblia, você vai ler com o entendimento do Espírito Santo. Vai ser tudo diferente. Então você precisa orar mais. Às vezes a gente ora 10 minutos por dia. E quando ora, porque às vezes a pessoa ora um dia sim, um dia não. 2 dias sim, um dia não. 2 dias não. Ora 3 dias, ora um dia, fica uma semana sem orar. Isso não é nossa, isso não serve para mim, para você. Se a gente quer ver a nossa família salva, a nossa vida melhor, isso para nós não serve. Nós temos que criar uma disciplina, um hábito que vai fazer bem para você, de orar todos os dias. Pastor, eu oro 10 minutos, você me perdoa, não fica triste comigo, mas acho que a sua família vai para o inferno. Se você orar tão pouquinho por eles. Você me perdoa, porque a batalha é maior. E normalmente 10 minutos é aquela oração rapidinha. Senhor, eu estou aqui, muito obrigado. O dia foi assim, tal coisa, faz tal outra, alcança o João, a Maria, está amarrado, sai em nome de Jesus. Boa noite, vou dormir, estou cansado. Normalmente essa é a oração que a gente faz assim de 10 minutinhos. E é aquela oração muito superficial. Onde a gente nem sentiu a presença de Deus. Salvar a família, a gente tem que pagar um preço. E Deus está te chamando hoje para você pagar esse preço. Deus está chamando você para uma vida mais profunda com Ele. Está na hora da gente começar a buscar mais. Então eu vou falar com você sobre o que é uma batalha espiritual através da oração. Ezequiel 22, vamos começar aqui. Você vai ver o poder que Deus deu para mim, o poder que Deus deu para você, está nas nossas mãos. Está na hora de você despertar, meu irmão. De você começar a usar o que Deus te deu, se despertar para isso. Tudo é vencido na oração. Você vence qualquer coisa na oração. Vamos lá? Versículo 30. E busquei dentre eles. Quem é que Deus buscou dentre eles? Leia comigo. Um homem. Vamos ler todo, depois eu explico, tá? Que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha por mim perante essa terra, para que eu não a destruísse. O que a Bíblia diz? Mas a ninguém achei. Vamos ler de novo? E busquei dentre eles um homem. O que é interceder? Leia com o pastor. Que estivesse tapando o muro. Que estivesse aonde, igreja? Na brecha, perante mim por quem? Para essa terra. Para que eu não a destruísse. O que a Bíblia diz? Mas a ninguém achei. Então todo mundo presta atenção. Então, em primeiro lugar, o que é orar? Interceder. Intercessão é uma oração diferenciada. Porque eu estou me colocando diante de Deus por alguém. Eu estou ali como se eu estivesse tapando uma brecha na vida daquela pessoa. Tem uma brecha, tem uma abertura. Tem um lugar por onde o inimigo poderia estar entrando e tocando nela. Deus está dizendo que é como se eu fosse lá e me colocasse naquela brecha. Eu estou impedindo o mal de tocar naquela pessoa, além de estar lutando contra o mal, eu estou me colocando por aquela pessoa diante de Deus. Estou me colocando diante de Deus. E Deus está dizendo que Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a orar, que estejam dispostas a se doar, a se dedicar a esse ministério de interceder. Às vezes a nossa família não foi salva porque está faltando a gente tirar tempo e aprender a interceder. Aí diz aqui, ó, e busquei dentre eles, quantos Deus buscou? Leia comigo, quantos? Um homem. Então às vezes a gente fica aquele pensamento, pastor, lá em casa é só eu, lá em casa ninguém vai, lá em casa ninguém quer, lá em casa ninguém busca. Mas Deus não está dizendo que Ele precisa de 5, de 10, de 20, de 30. Ele está buscando quantos? Um. Começa por você. Depois virá a sua casa. A Bíblia já foi clara em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Aí diz aqui, vamos lá, como é que diz? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando
o muro. Que estivesse aonde, pessoal? Na brecha, perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. E o que Deus diz aqui? Mas a ninguém achei. A minha pergunta é, na sua casa Deus vai encontrar alguém? No seu lar Deus vai encontrar alguém que ore, que se dedique, que busque a Ele pela família? Diz aqui, ó, vamos lá? E busquei dentre eles quantos Deus buscou? Um. Então o que é interceder? Interceder é batalhar. Interceder é se colocar no lugar de alguém perante Deus e o mundo espiritual. E Deus está procurando pessoas que orem. Só que muitas vezes você não pode esquecer disso. Quando você estiver orando, aparentemente, parece que nada mudou. Muitas vezes quando você estiver orando, aparentemente, parece que nada está acontecendo. Talvez você já teve essa sensação. Você começou a orar pelo casamento, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha, por um familiar, o pai, a mãe, um irmão, um primo. Você já começou a orar por alguém. E aparentemente, nada mudava. Nada estava acontecendo. Muitas vezes, ao contrário, a pessoa até piorava. E muitas vezes, quando você começava a lutar pela pessoa, interceder pela pessoa, a luta se levantava contra ti. A luta se levantava contra você. Aparentemente, diante de você, pastor, nada mudou. Eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou há algum tempo já num propósito, buscando por essa pessoa, por alguém. Pastor, parece que nada está acontecendo. Verdade. Aonde os meus e os seus olhos humanos chegam, nada mudou. Mas não esqueça, no mundo espiritual, tudo está mudando. E eu não posso esquecer disso. Vamos em Daniel 10 e vou te mostrar. Como no mundo espiritual tudo está mudando desde o primeiro dia que você orou. Você está no livro de Ezequiel, você só vai andar um pouquinho para frente, vai chegar no Daniel, capítulo 10. Daniel 10. Todos acharam? Você estava no Ezequiel, Daniel, só um pouquinho para frente, tá? Então, o que é interceder? Se colocar no lugar de alguém diante de Deus, diante do mundo espiritual, diante do diabo também. Eu estou lutando por alguém. Eu estou comprando uma briga que não era minha, mas ela se tornou minha porque eu decidi lutar por aquela pessoa. Eu comprei uma briga. Muitas vezes nós vamos orar e parece, pastor, nada está mudando, nada está acontecendo. Calma. A oração de intercessão é diferente da oração da fé. A oração da fé, você ora por uma dor na perna, normalmente na hora você tem resultado. A intercessão é uma oração só para quem tem paciência. Porque normalmente o resultado dela não é imediato no mundo natural. A intercessão é uma oração só para quem tem paciência. Porque normalmente o resultado dela não vem na hora que eu termino de orar. Mas ela funciona. E funciona muito bem. Aí diz aqui, Daniel capítulo 10, todos acharam? Versículo 1, vamos prestar atenção aqui que ele vai, mais ou menos ele está intercedendo, ele está numa guerra espiritual. Diz o versículo 1, no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira. Pega uma caneta e sublinha aí na sua Bíblia, isso é importante. E trata do que, pessoal? Leia com o pastor. E trata de uma guerra, o que, pessoal? Prolongada. Isso é intercessão. Não é algo que às vezes se resolve num dia, se resolve às vezes num mês. Às vezes pode levar um tempo, lutando, intercedendo, batalhando, eu me colocando diante de Deus por aquela pessoa, e muitas vezes durante meses parece que nada está acontecendo. O Daniel passou por vários impérios e por vários reinos, Babilônia, outros impérios, e agora ele está no Império Persa, diante de um outro rei. O Daniel passou quase a vida dele trabalhando no palácio e para pessoas que não serviam a Deus. Aí então, ele está sentindo algo, ele começa a interceder. A Bíblia não declara qual é o motivo, pelo que e tal, era uma resposta. E ele viu que aquela luta era prolongada, que aquilo não era qualquer luta. Era algo diferente que ele estava enfrentando. Ele colocou no coração um propósito de orar. Quanto tempo? Até ter resposta. Essa é a intercessão. A gente tem que orar para ter resposta. Enquanto eu não tive resposta, eu estou ali na brecha, eu estou ali lutando, eu estou ali batalhando, eu estou ali clamando, eu estou ali me colocando diante de Deus, lutando com o diabo. Eu estou comprando uma briga no mundo espiritual. No caso dele, durou 21 dias.
Se durasse mais, ele estaria lá orando. A Bíblia diz que no caso dele foram 21 dias de oração. Ele orou o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, quinto, nada. 10º dia, nada mudou. 11º dia, nada. 15º dia, 17º, 18º. 20º dia, nada mudou. 21º dia, nada estava mudando. Até que ele tem uma revelação do que realmente está acontecendo. Vamos continuar. Aí diz o versículo de número 1, né? E trata de uma guerra prolongada, diz o texto. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. 2, naqueles dias eu, Daniel, então ele está falando de algo pessoal dele. O que ele diz? Pega a caneta e sublinha isso aí. Olha o que ele sentiu durante o período de oração. Leia com o pastor, todo mundo junto. O que ele sentiu? Eu estive... Como é que eu estive? Irmão, você já notou que às vezes quando a gente bota um propósito, a gente quer buscar Deus, quer lutar por alguém, por alguma coisa? Daniel começou a se sentir triste. Primeira coisa que ele percebeu, ele estava numa guerra espiritual, contra aquilo que os olhos dele não enxergavam. Só tem uma forma de vencer, oração. 2, ele começou a se sentir triste. Às vezes tem aquelas fases que a gente começa um propósito, a gente se sente triste. A gente se sente engraçado, parece que pesado, angustiado. Sei lá, parece que tem alguma coisa no ar, uma opressão. A gente sabe que aquilo não é nosso, mas a gente está com aquele negócio. Sabe, a gente está com aquilo. Isso é uma opressão, uma guerra espiritual. E daí diz aqui, eu estive triste. Por quanto tempo? Leia comigo. Por 3 semanas o quê? Completas. 3 vezes 7 é quanto? 21 dias. 21 dias, durante todo o período de oração até a resposta chegar. Houve uma guerra. Aí ele diz aqui no 3, então ele entendeu. O que eu tenho que fazer nesses períodos, pastor? Quando eu começo a sentir engraçado, sentir que tem um peso, uma luta, eu estou orando e parecia que não tinha resultado, né? 21 dias, nada mudou. É importante jejuar. Por que o jejum? Porque o jejum me deixa mais sensível a Deus e me faz vencer a minha carne. O diabo só te vence quando ele te leva para a carne. Quando você leva a tua luta para o espírito, você sempre vai vencer ela. Agora, quando ele me leva para a carne, eu fico dialogando com a minha carne, ele vai me vencer. Então o jejum é para você vencer a si mesmo e conseguir chegar mais perto de Deus. Você conseguir ter domínio sobre o seu natural. Aí diz mais aqui. E como é que diz? Manjar desejável eu não comi. Então é um jejum diferente. Ele não ficou sem comer nada. Ele mudou a dieta dele. Ele comia determinados tipos de alimentos e outros tipos não. O quê? Você pode fazer, pastor, vou fazer de internet, celular, de ficar olhando filme. Às vezes, quantas horas você fica lá a noite toda, madrugada, filme, internet, rede social? Esse tempo você podia estar fazendo outra coisa com Deus. Eu não tenho tempo para orar. Não é verdade. Você não administra bem o seu tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Agora, o problema é como você administra. E quando Deus criou o dia com 24 horas, no livro de Gênesis está escrito, e viu Deus que era bom. Não diga que Deus errou. Quem está errado somos nós, que não estamos sabendo administrar nossas 24 horas. Estamos administrando errado. Se o dia não rende, é porque eu estou administrando o tempo que Deus me deu de uma forma equivocada. Aí a Bíblia diz aqui, e manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, e nem me ungi com o quê? Com unguento, até que se cumpriram quantas semanas? 3, 21 dias. Então presta atenção qual o propósito. O propósito dele foi carne e vinho. Normalmente você tinha banquete no palácio, reunião, festa solene, alguma coisa ia ter comilança. A comida que sempre tinha era carne, suco e fora outras iguarias lá. Ele disse, eu não vou comer isso. E não vou me ungir com unguento. Unguento, pessoal, é um bálsamo, é um óleo perfumado. É um perfume, um óleo perfumado. Você botava na cabeça, sabe quando você bota uma roupa bonitinha, tomou um banho, você vai lá, puxa, vou passar um perfumezinho, porque hoje eu tenho algo especial, vou com pessoas importantes. Então, se ele não se perfumou, ele tirou 21 dias. Onde ele não iria participar de solenidade, reunião, festa, encontro, nada. 21 dias era da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não tinha igreja. Ele estava em outro país, ninguém servia a Deus. A igreja dele era a casa dele. Então ele ia para a oração em casa, ia para o trabalho não foi em festa, não foi... Daniel, vamos para cá, vamos... Não, esse mês eu estou meio quieto, vou ficar no meu canto, eu estou orando mais. Ele fez um propósito de buscar mais. 21 dias, parecia que a intercessão dele não estava mudando, não tinha resultado. Agora o anjo vai aparecer para ele no 21º dia e ele vai ter uma revelação de tudo que aconteceu e como é que funciona uma batalha espiritual quando nós estamos orando e intercedendo. Versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que eu vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado.
E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. E ele me disse, não temas, Daniel. Olha o que a Bíblia diz, você tem uma caneta aqui, tem palavras importantes no 12. Porque desde o primeiro dia, irmão, desde o primeiro dia que você ora, o céu já está ouvindo você. Aí diz mais aqui, ó, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, marca aí com a tua caneta até o final do 12. São ouvidas as tuas palavras. O que diz o final do versículo? E eu vim por causa das tuas... Quando Deus está dizendo assim, o anjo, né? Eu vim por causa das tuas palavras. Não está dizendo que é confissão. Ele está dizendo, eu vim por causa da tua oração. Palavras é o que a gente fala em oração para Deus. E ele disse, eu só vim por causa das tuas palavras. É como se ele dissesse assim, eu só estou aqui, Daniel, por causa da tua oração. Eu só estou aqui te trazendo uma resposta. O céu só veio parar na Pérsia. O céu só entrou aqui na Pérsia e veio até esse território porque você orou. Porque se você não orasse, o céu não entraria aqui. O céu não viria trazer uma resposta. O céu está trazendo uma resposta porque você orou. Irmão, você é um agente do céu. Para o céu agir nessa terra, ele depende de você. Porque você é o embaixador, você representa o céu nessa nação e nesse mundo. Eu sou o representante. Se eu quero que o céu age, eu preciso invocá-lo. Porque eu represento o céu nesse lugar. Então observa, o anjo está dizendo, eu só vim por causa da tua oração. Agora ele vai explicar por que demorou. Próximo verso é o 13, você pode até anotar aí, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia fez o que, pessoal? Se pôs de frente de mim, quantos dias? 21. Quantos dias ele orou? 21. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha para mim. Príncipe da Pérsia, você já entendeu que não é uma pessoa humana, porque um ser humano não segura um anjo. O anjo é espiritual, só quem segura um anjo também é um ser espiritual, ou seja, tinha um demônio daquela região. Um demônio que cuidava da nação, que atuava no rei, nas pessoas que moravam lá, um povo idólatra, um povo pecador, um povo que praticava coisas que não agradavam a quem? A Deus. Esse povo praticava coisas que não agradavam a Deus. Não agradava. Agora presta atenção. E daí a Bíblia diz que o anjo diz que ficou 21 dias lutando com um demônio no céu. E ficou aquela luta de 21 dias até que veio um anjo, ajudou ele, e ele venceu a batalha e trouxe a resposta para o Daniel. O que você tem que entender? Que o anjo só demorou porque tinha uma luta no céu. Tinha um demônio que agia naquela região. E existe isso? Com certeza. Você já percebeu que às vezes numa determinada região é só droga? Na outra determinada região é só prostituição. Na outra determinada região, todo mundo assim... é meio engraçado, diferente. Às vezes você vai num setor, acontece tal coisa. Família. O vô teve problema do coração. O pai teve problema do coração. O filho foi no médico, o que ele tem? Problema no coração. O vô teve diabetes. O pai teve diabetes. E o que o filho tem? Diabetes. Teve a doença tal, problema. E não só doença, problemas na vida. O vô nunca se deu bem na vida financeira. O pai nunca se deu bem. E o filho está indo pelo mesmo caminho. Ou seja, demônios que agem naquelas áreas da vida dessas pessoas. Isso existe. Então Daniel entendeu que enquanto ele estava orando, os olhos humanos dele não viam mudança nenhuma. Mas o anjo revelou para ele que durante 21 dias havia uma guerra no céu. Uma luta entre os anjos de Deus e os demônios que não queriam que o Daniel recebesse a resposta. Você não esquece que eu vou te falar. Enquanto tinha um demônio lutando com um anjo, na terra, tinha um demônio lutando com Daniel. Olha o versículo 2. O que diz o versículo 2 da sua Bíblia? O 2 diz assim, vamos todo mundo junto. Naqueles dias eu, Daniel, o que a Bíblia disse? Eu estive como, pessoal? O que é essa tristeza? O que é esse sentimento engraçado que ele descreve para nós? Um peso, uma angústia, sei lá. Ele está sentindo que aquilo não é dele. Não esquece. Era um demônio. Porque o demônio sabe que o céu só se move quando você ora. Se o Daniel parasse de orar, se o Daniel desistisse daquela batalha, o céu desistia. O céu só vence se você vencer aqui na terra. Você só vai ter vitória no céu se você vencer aqui na terra em oração. O Daniel estava triste, o anjo revelou, demorei porque tinha uma guerra lá. Mas enquanto Daniel lutava na terra, tinha um demônio lutando com ele para entristecê-lo. Como é que o Daniel venceu esse demônio? Ele resolveu se consagrar e continuou orando. As orações do Daniel fizeram o anjo vencer e trazer resposta. Porque o anjo disse, eu só vim por causa das tuas palavras, ou seja, por causa da tua oração.
Se você tivesse desistido, se você tivesse desanimado, se você tivesse cansado, se você tivesse retrocedido, se você tivesse faltado um dia, é como se o anjo estivesse dizendo: eu não venceria. Por que às vezes nossa família não salva? Porque a gente para, a gente desiste, a gente olha para as circunstâncias, a gente desanima, nos deixamos levar pelos sentimentos e não pela fé. Para ter vitória no céu, primeiro você tem que vencer na terra. O céu só vence se você vencer. O céu só luta enquanto você luta. Se você parar, o céu vai parar também. Porque você é o representante do céu. O Daniel venceu essa batalha. Então, quando eu estou intercedendo por alguém, muitas vezes vai parecer que nada está acontecendo, mas lá onde eu não enxergo, está tendo uma guerra. Não só no mundo espiritual, uma guerra contra mim. Você já notou que você começa a orar pelo familiar, começa a orar pelo João, pela Maria, se levantam lutas até na sua vida. Se levantam problemas até contra você quando você começa a querer salvar alguém, porque você está comprando a briga de alguém, orando por alguém, intercedendo por alguém. E aí é o momento de eu me consagrar mais, de eu lutar mais, porque não esqueça, se o diabo está lutando contra ti, é porque você está incomodando o inferno. E é porque a sua oração está funcionando. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual e provavelmente a pessoa por quem você está intercedendo vai se salvar. Então o diabo está lutando contigo porque ele sabe que se ele te parar, o céu para. Você não pode parar. Vamos olhar outro homem que orou. Gênesis capítulo 18. Vamos junto comigo. Outro homem bíblico que orou. Vamos lá. Todo mundo junto comigo. Gênesis 18. Todos acharam? Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Você lembra que o Abrão, ele vai orar e interceder porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e ele tem o interesse que essa cidade não fosse destruída porque ele tem um familiar lá dentro. E ele quer ver o familiar dele salvo. Todos nós queremos ver a família salva. Gênesis 18, começa comigo agora no versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado como? Muito. Gênesis 18, 20, versículo 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de quem, pessoal? É assim que a gente tem que estar, de pé diante de Deus intercedendo. O diabo vai tentar de tudo para te derrubar, para te desanimar, para te entristecer, para você desistir. Esteja de pé diante de Deus ainda orando, porque enquanto você está de pé, o céu está lutando. Aí diz o versículo 23, e chegou-se Abraão dizendo, olha Abraão orando a Deus, tá? Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com quem, pessoal? Com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz da onde? De toda a terra? Aí você sabe mais ou menos a história, né? Depois você pode ler o texto, ele vai falar de 40, vai diminuindo, até ele chegar em 10. Vamos ler só os 10? Versículo 32, vamos pular adiante já. Disse mais o Abraão, né? Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez eu falo. Se porventura se acharem ali quantos, pessoal? 10. E disse, não a destruirei por amor de quem? Dos 10. Então, foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou para onde? Para o seu lugar. Todo mundo olha para mim. Aparentemente, a intercessão do Abraão não funcionou. Deus não encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com a cidade? Destruiu. Provavelmente o Abraão na cabeça dele calculou, meu sobrinho, a esposa, 2 filhas, 2 genros, sogra, sogro, pá. 10 eles ganharam. Provavelmente ele calculou, só que Abraão não sabia. As 2 sobrinhas completamente perdidas. A esposa completamente com o coração em Sodoma e Gomorra. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Ló
quase não querendo sair de lá. Os anjos tiveram que pegar ele pelo braço e dar uma forçadinha nele, porque o coração estava mais na família. Talvez tinha um meio justo ali, né? Um meio, mais ou menos assim, porque estava ganhando dinheiro e para ele estava bom trabalhar com a cidade e tal. Agora observa, o que você vai ver? Que parece que a oração do Abraão não funcionou, porque o Abraão pediu 10 e não tinha. Agora Deus vai lá destruir aquela cidade, capítulo 19, versículo 29. Todo mundo junto, o que diz aí o versículo 29? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de quem? De Abraão. E leia. E tirou Ló do meio do que, pessoal? Da destruição. Derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da onde? Da campina. Marca aí com a caneta, o que diz? Deus se lembrou, de quem que ele se lembrou? De Abraão. E tirou Ló do meio da onde? Da destruição. Então Deus salvou Ló por causa da justiça do Ló? Não. Deus salvou Ló por causa de quem? Ore. Deus pode salvar sua família por causa de você. A sua oração tem um poder tremendo. Talvez se não fosse o Abraão, o Ló não sairia de lá. Não haviam justos suficientes para salvarem a cidade, segundo a oração do Abraão. Ore pela tua casa. Deus não salvou o Ló por causa do Ló, foi por causa da intercessão. Às vezes a nossa oração parece que não está funcionando, parece que não está adiantando. Está sim. Deus só salvou o Ló por causa da oração do Abraão. Vamos ver mais pessoas que oraram? Êxodo 32. Foi um pouquinho para frente. É o próximo livro aí na sua Bíblia. Você deve lembrar do Moisés, e principalmente a fase onde o povo de Israel construiu um bezerro de ouro. E eles foram adorar aquele bezerro. Deus ficou irado, porque em vez deles servirem a Deus, eles foram adorar um bezerro. Deus ficou revoltado, Deus queria matar todos os israelitas, todinhos, todos eles, e queria fazer do Moisés uma nova nação. O que o Moisés vai fazer? O Moisés vai interceder por aquele povo. Moisés vai se colocar na brecha, vai se dobrar diante de Deus, vai clamar, e Deus vai voltar atrás. Olha o poder que a sua oração tem de fazer o destino da pessoa mudar. Talvez tinha algo que já estava certo que a pessoa ia sofrer uma consequência, mas a nossa oração pode fazer Deus, ao invés de agir com juízo, agir com misericórdia. Aí diz aqui o versículo 7, 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, ó, Deus já está revoltado com eles, o teu povo, não falou o meu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, é um povo obstinado. Obstinado é coração duro, não baixa a cabeça, não aceita cerviz dura. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande, o que, pessoal? Nação. Aí diz aqui, porém, Moisés fez o que, a igreja? Suplicou o Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque onde falaram os egípcios dizendo, para mal os tirou para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti tens jurado e lhe disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, olha o 14, o Senhor fez o que, pessoal? Arrependeu-se do mal, ou seja, Deus voltou atrás por causa da oração de quem? Do Moisés. Por causa da intercessão dele. Deus disse, eu não vou matar esse povo então. Eu vou dar uma chance para eles, porque tu está pedindo, Moisés. A sua intercessão tem um poder tremendo. Você vai salvar pessoas que você nem imagina que você está salvando. Pastor, mas nada está acontecendo. Quando a gente ora, parece que nada está mudando. Não muda onde os teus olhos chegam. Mas no mundo espiritual, muita coisa está acontecendo. Aí disse aqui, ó. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Irmão, a gente tem um poder tremendo. O nosso poder é a oração e intercessão. O Daniel, ele viu que no início parece que nada está mudando, mas no mundo espiritual está acontecendo uma grande batalha. Nunca esqueça disso quando você dobrar o seu joelho. Você pode dizer o amém, se levantar, e parece que está todo mundo igual. Mas no mundo espiritual, por causa de você,
de alguém que está lutando, muita coisa começou a mudar. Não se surpreenda se quando você tomar uma decisão de interceder, tomar uma decisão de orar, tomar uma decisão de começar a buscar, se levante algo contra você. Se levante uma luta contra você. O familiar piore, algumas coisas comecem a acontecer. Continua firme. Faz parte da intercessão o diabo tentar te parar, porque ele sabe que é você, é a sua oração que está fazendo o céu se movimentar. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.